Olá, meu nome é Renata Amaral, eu sou sócia da área de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade do escritório Trent Rossi Watanabe. Nós estamos hoje com mais um episódio da série COP 360 Graus, realizada em parceria do escritório com o Instituto Ecos. E eu tenho um prazer enorme em receber hoje Pedro Venzon. Pedro é líder da IETA no Brasil. Pedro, muito obrigada por conversar hoje aqui conosco. Nós vamos falar sobre créditos de carbono, enfim, o tema central, ou um dos temas centrais da nossa série, e sobre como o Brasil se posiciona com relação ao mercado de créditos de carbono rumo à COP, né? Então, acho que ninguém melhor, Pedro, do que você. A gente sabe que você tem muita experiência, a IETA também é talvez a entidade mundialmente mais reconhecida sobre o tema. Então, acho que se puder talvez começar falando sobre a IETA, qual é a atuação mundialmente aqui no Brasil. Maravilha. Bom, primeiramente, obrigado, Renata. É um prazer. Agradeço a Trent Rossi, também ao Instituto Ecos, pelo convite. É sempre ótimo poder discutir esses temas tão importantes no ano de COP30 aqui no Brasil, com pessoas que também têm um conhecimento bem aprofundado sobre a matéria, né? Tenho certeza aí que as nossas discussões vão ser bem interessantes. Falando um pouco da atuação da IETA, né, para começar, a IETA basicamente é a Associação Internacional do Comércio de Emissões, né? Hoje a gente não costuma chamar mais com todo esse nome longo, né? É o apelido IETA, né? Facilita. Mas basicamente a gente é uma associação do setor privado, que foi fundada lá depois de 1999, depois do Protocolo de Kyoto, para auxiliar, né, as empresas a utilizarem mecanismos de mercado para descarbonizar as suas operações e transicionar para uma economia de baixo carbono. Obviamente que muita coisa mudou de lá para cá. Hoje a gente está no âmbito do Acordo de Paris, artigo 6, mercados voluntários, mercados regulados, e a IETA deixou ali de ser uma organização com menos de 10 associados para hoje contar com mais de 320 empresas globais que de alguma forma se relacionam com mercados de carbono, seja do lado da demanda, seja do lado da oferta, ou algum intermediário, algum prestador de serviço nesse mercado. E aí pode ser no mercado voluntário, mercado regulado ou até mesmo artigo 6, né? Então a gente tem dois principais objetivos, né? Um objetivo é informar empresas como que elas podem montar estratégias de descarbonização que sejam eficientes e que considerem os mecanismos de mercado nesse processo. E, por outro lado, utilizar o conhecimento desses associados para também informar o desenvolvimento de novas políticas em diferentes jurisdições que estão avançando nessa agenda, né? Então, a gente sabe que é um mercado muito fragmentado, mesmo aqueles atores ali que, de certa forma, já estão engajados há tempos no mercado, costumam trabalhar muito focados em uma parte do mercado, é difícil acompanhar o que está acontecendo em outras partes, é difícil acompanhar também o que está acontecendo em outras jurisdições, e a IETA acaba se tornando um hub de inteligência, né, para facilitar esse compartilhamento de informações, e nesse processo a gente também facilita o desenvolvimento de políticas, né? Então, no Brasil, a gente tem atuado muito nessa lógica de capacitação. Até 2023, basicamente, a gente tinha o principal engajamento no país a partir de um programa de capacitação nosso, que era o BPMI, que é um programa que tenta complementar o Banco Mundial. Enquanto o Banco Mundial tem o seu PMI, no passado era o PMR, o Brasil até fez parte do PMR. A gente, desde a época do PMR, a gente tinha o nosso BPMR, agora o BPMI, esse bando de acrônimo, na verdade, significa, né, só para esclarecer, né, Business Partnership for Market Implementation, né? Então, esse B na frente, ele significa exatamente business, né? Então, enquanto o Banco Mundial foca muito em trocar informações entre governos, a gente tenta trazer o outro lado da moeda, então o setor privado, para também trocar informações e ajudar aquele setor privado local, aonde essas políticas estão sendo desenvolvidas, a aprender com aqueles atores que já passaram pelo mesmo processo, que podem também informar como que eles podem se preparar nessa evolução dos mercados e até mesmo, né, pular etapas, né? Então, evitar que os mesmos erros sejam repetidos, né? Mas de 2023 para cá, a gente começou gradualmente a expandir a nossa situação no Brasil. Então, a gente criou algumas iniciativas dentro da IETA, que são chamadas de iniciativas especiais,
E essas iniciativas, elas basicamente hoje atuam em duas frentes, né? Então, uma frente mais focada em uma colaboração específica ali com o Estado do Pará. Então, o Estado do Pará tem ali um programa jurisdicional que eles estão desenvolvendo, e o que a gente tenta trazer é uma discussão em relação a como que a gente poderia considerar, né, os projetos de carbono que já estão ocorrendo no Estado dentro de um programa jurisdicional, que se chama de alinhamento, né, desses projetos num programa na escala da jurisdição, né? E, por outro lado, a gente também tem uma iniciativa mais ampla, que foi lançada no final do ano passado, com um conjunto de empresas associadas e novas empresas que se associaram brasileiras, né, justamente para apoiar, né, nessa estruturação do mercado regulado brasileiro, né? Então, seja do ponto de vista, né, do mercado regulado em si, mas também de como que a gente pode promover o mercado voluntário no país, como que a gente pode promover também o engajamento do país com o artigo 6. Então, trabalhando nessas três frentes de forma a criar consensos, vamos dizer assim, no setor privado, porque muitas vezes a gente não tem esses consensos. Então, identificando ali as áreas que quase que a gente já tem uma mensagem uníssona a passar para o governo, para facilitar que essa mensagem de fato chegue, né, aos ouvidos de quem tem que chegar. Aquelas questões que obviamente a gente não consegue consenso, deixa mais para frente, vamos continuar discutindo. E, por outro lado, né, atuar junto com o governo de forma a trocar informações para que o setor privado também possa se preparar para esse desenvolvimento político que tem acontecido no Brasil, né? Isso tudo culminando na COP30, evidentemente. É bastante trabalho, né, Pedro? É bastante trabalho. Bom, eu pessoalmente recomendo, se você quiser entender alguma coisa sobre comércio, olhe os documentos da IETA, que são realmente position papers, documentos fantásticos que trazem uma atualização conectada com o mundo. Então, acho que o trabalho de vocês é realmente muito especial. Parabéns. Para a gente falar do mercado, e eu acho que, enfim, tem muitos temas, talvez valha a pena a gente só começar do básico, que é o que é um crédito de carbono, né? A gente, no dia a dia, vê talvez uma certa confusão hoje com a questão da implementação do mercado regulado no Brasil, algumas empresas ainda, acho que, confundindo conceitos. Então, acho que se puder falar um pouquinho sobre isso. Claro. Basicamente, né, um crédito de carbono ele significa, né, uma remoção ou redução de emissão verificada, né? A métrica que a gente utiliza para um crédito de carbono é de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Então, a gente, né, cria ali uma equivalência entre outros gases de efeito estufa para contabilizar tudo a partir em termos de dióxido de carbono, né? Por isso que tem esse equivalente. E, basicamente, essa métrica permite que as empresas comercializem essas reduções e remoções de emissões. Então, basicamente, o que acaba acontecendo, ele gera um mercado onde você tem algumas empresas que elas atuam na parte da oferta desses créditos, então elas têm atividades ali que ou removem ou reduzem emissões da atmosfera. E tem, por outro lado, empresas que são emissoras, que por algum motivo elas não conseguiram ali reduzir uma parte das suas emissões, e aí que elas podem utilizar esse mecanismo de comprar, então, esses créditos de outros atores, né, e, evidentemente, utilizar para as suas emissões, né? Então, é isso que permite ali você poder ter uma estratégia mais eficiente de descarbonização. Obviamente que dentro de uma hierarquia de descarbonização das suas operações, o ideal, né, que a gente sempre procura promover é que, primeiramente, a empresa, obviamente, faça todo ali o rastreio das suas emissões, tenha bem claro ali onde que ela emite, onde que ela não emite, onde que estão os principais problemas, e aí, a partir daí, ela possa, de fato, evitar aquelas emissões que estão acontecendo, primeiro, né, o que puder evitar, ela vai evitar. Depois ela vai reduzir, né? Então ela pode reduzir comprando uma máquina, mudando algum processo, né? Mas mesmo assim, muitas vezes o que acaba acontecendo é que ela não vai conseguir chegar ao net zero, né? Ela não vai, de fato, ter emissões neutras a partir somente de evitar e reduzir as emissões, né? Então o que se propõe é muitas vezes a utilização desses mecanismos de compensação para que a gente possa, de fato, reduzir já
né, de bate-pronto, né, essas emissões que as empresas têm e que vão demorar um tempo até conseguirem chegar a essas reduções a partir de inovações tecnológicas ou investimentos em mudanças de processos. Né? E na tua vivência nas discussões da IETA, quais são, vamos dizer assim, os principais desafios que o Brasil está enfrentando com relação ao mercado desses créditos hoje? Porque a gente ouve muito, o Brasil é o protagonista, o Brasil pode ser o líder de fornecimento de créditos para o mundo, né? Todos precisam das soluções do Brasil. Mas isso está acontecendo quando a gente talvez compara com outros países ou com a nossa realidade aqui dentro, quais são eventualmente os entraves, as oportunidades? Nos dá um panorama, já que dentro da IETA vocês têm essa visão global, né? Sim. Bom, de fato, o Brasil ele é um player muito importante nesse mercado, né? Eu acho que isso serve como um sinal de atenção para governantes, né? Para tomadores de decisão, mas também para aqueles que estão na parte do setor privado, né? Como uma oportunidade para antecipar aí alguns desenvolvimentos que muito provavelmente vão acontecer, né, nos próximos anos, e que o quanto antes esses atores do setor privado tomarem ciência, né, dessa importância, eles podem também se posicionar de uma forma a se beneficiar do processo. Então, o Brasil, pelas suas características naturais, né, ele tem uma capacidade muito grande de reduzir emissões a partir da redução do desmatamento, que é uma forma de reduzir emissões relativamente simples, né, e mais barata, embora o problema seja grande aqui no Brasil, né? Também a partir de outras soluções baseadas na natureza, mas também ele tem uma diferença muito grande em relação a outros países, que é o percentual, né, de energia renovável na sua matriz energética, né, que é muito acima dos demais, e isso implica que o país ele já tem, né, uma característica de emissões que é muito menor do que outros países, né? Ou pelo menos, né, que ele conseguiria atingir, né, seus compromissos climáticos de forma mais fácil do que outros países que talvez dependam muito de inovações tecnológicas, que são caras, né, que são desafiadoras ali para serem implementadas num curto espaço de tempo, né? E evidentemente que isso pode fazer com que se o país reconhecer, né, esse seu potencial e assumir aí esse protagonismo que você falou, isso pode se converter em investimentos climáticos internacionais, né, de outros atores internacionais querendo aqui investir em reduções e remoções aqui no Brasil, né, porque no final a atmosfera é uma só, então para diversos aspectos, né, esses projetos eles são válidos, né, para atores internacionais, seja no mercado voluntário ou até mesmo se a gente for pensar, e depois a gente pode explicar um pouco mais sobre o artigo 6, né, que é essa possibilidade dos países transicionarem entre si créditos de carbono, né? Mas também isso pode levar à geração de emprego, né? Então esse é um outro componente, né? Um componente super importante para a gente de fato ter essa transição ecológica, né? E cada vez mais favorecer ali talvez áreas da sociedade que historicamente são desfavorecidas, né? Então esse é um outro ponto super importante. E nesse processo, obviamente, vão ter diversos co-benefícios, né, de melhoria de qualidade de vida, indicadores sociais. Então, só aí a gente já tem um conjunto de aspectos que a gente deveria olhar com muita atenção esses mercados, pensando em termos de desenvolvimento e em oportunidades de negócio. Mas não quer dizer que tudo são rosas, né? Tem um outro lado, né, que o Brasil, por ter essa característica, né, de um potencial muito grande relacionados ao setor de uso da terra, tradicionalmente esse é um setor mais difícil de você mensurar emissões ali daquele, né, quanto que você está reduzindo, quanto que você está de fato removendo, né, e é diferente de você colocar ali talvez um medidor na chaminé de uma fábrica, e isso claramente você tem esse dado, né? Quando você se fala do uso da terra, você está lidando com linhas de base que são contrafactuais, né? Então, existe um conjunto de dados que você precisa ter à disposição também para estimar com precisão essas emissões e as próprias reduções e remoções ligadas a esse setor, né? Então,
só aí já tem bastante problema que o Brasil poderia, né, se aprofundar um pouco mais e prover essas informações de forma a trazer a tranquilidade para os investidores e a robustez necessária para garantir a integridade dos seus créditos, né? Então esse é um ponto muito importante, porque cada vez mais, com todos os desafios aí recentes que tiveram relacionados a mercados de carbono, né? Acho que não precisa ser um especialista para você perceber isso, né? Muitas vezes você vê matérias de jornais falando que tem cowboys do carbono, né? Então isso obviamente impacta o mercado, não só aquele marginal, aquela pessoa que está fazendo o errado, mas também aquele que é o herói, que está tentando ali, apesar de tudo, assumir esse risco e colocar as coisas de pé. Então isso, de fato, é um ponto super importante, porque os investidores eles acabam também priorizando projetos de alta qualidade, de alta integridade, para garantir que eles não estejam sujeitos a qualquer tipo de exposição a esse tipo de crédito de baixa integridade, e que daí tem um risco reputacional muito grande, né? Então o Brasil, ele obviamente tem um trabalho, uma lição de casa a se fazer, né? Que é como é que eu posso, de fato, construir uma marca Brasil que os créditos gerados têm alta integridade e que até eles podem custar mais caro do que créditos de outros países, porque aqui é coisa diferente, né? Então esse é um processo longo, trabalhoso, mas fundamental. Um outro lado dessa questão, e você também sabe bem disso, porque já está há tempos trabalhando com isso, é a questão da própria titularidade da terra no Brasil, né? Então, a gente pode fazer toda a lição de casa do lado do mercado de carbono, ter monitoramento via satélite, ter dados mais robustos, ter uma harmonização das regras, mas, no final, a gente tem que ter também uma evolução nessa questão da regularização fundiária no país para definir, né, quem que é o responsável pelaquela pedaço do Brasil, né? Então, e portanto dos créditos. E dos créditos, evidentemente. Então, assim, esse é um outro ponto muito importante, assim. Então, acho que aí tem os maiores desafios, né, obviamente, do país, mas evidentemente que passa por todo um processo de governança, um processo agora de estruturação do seu mercado regulado, que tem interação eventualmente com o mercado de crédito de carbono, como que vai se dar essa interação. A questão principal é trazer previsibilidade para o setor privado, para que eles possam aumentar os seus investimentos, para que eles possam também estabelecer as suas estratégias de descarbonização de uma forma que eles tenham segurança naquilo que eles estão fazendo, né? E aí, o outro lado, a oferta também vai acompanhar, né? No final, se você tiver esses investimentos fluindo, você também vai começar a ver cada vez mais esses projetos sendo estruturados. Então, são passinhos de bebê que no final a gente consegue avançar, mas se a gente não começar agora, também a gente pode comprometer a nossa capacidade aí de ser um grande ator nesse mercado, né? Pedro, você é uma enciclopédia Barça de carbono. A gente abre um item do índice e vem um monte de conhecimento. Eu não quero, então, te deixar embora sem falar um pouco de artigo 6. É um tema complexo. Acho que para muita gente, artigo 6 ainda é meio mistério. Todo mundo fala artigo 6, artigo 6. Então, se puder, talvez, colocar uns pontos principais ou principais pontos de preocupação, o que está pegando hoje sobre o artigo 6, seria ótimo. Não, maravilha. O artigo 6 ele é uma outra parte do mercado de carbono, né? Então, assim, talvez para aqueles que não estão tão por dentro, né, do que é um mercado de carbono, a gente normalmente costuma falar mercados de carbono, e aí já dá uma bagunçada na cabeça, né, da pessoa normal que não é um nerd de carbono, que nem eu e você também, né? Desculpa, mas essa que é a questão. A gente tem que ser honesto aqui. Mas, enfim, basicamente a gente tem mercados voluntários, a gente tem mercados regulados e a gente tem agora esse outro bicho que se chama artigo 6, né? Mercados voluntários, basicamente, eles giram em torno, né, de um compromisso voluntário daquelas empresas que querem ter uma atuação mais proativa dentro dessa questão da agenda climática. Por outro lado, mercados regulados, eles surgem a partir de regulações de governos
impondo ali certos limites para que alguns setores da economia tenham, né, uma limitação em termos de emissão. E aí, gradualmente, eles vão diminuindo esses limites e esses setores, teoricamente, devem investir ali em estratégias de descarbonização para que eles não fiquem sujeitos ou a multas ou a necessidade ali de comprar permissões de emissões de outros atores do mercado que eventualmente vão ser mais caras e que podem comprometer ali as suas atividades e a sua competitividade. Então, é uma lógica de incentivar aquele que está fazendo certo, que está reduzindo de uma forma mais efetiva. E o artigo 6, ele atua nessa mesma lógica, mas a partir de uma estratégia de que, assim como algumas empresas têm mais dificuldade de reduzir as suas emissões, você também tem países que, pelo perfil econômico, também têm mais dificuldades de reduzir emissões. Então, por que não se estabelecer um mecanismo, né, entre os países em que aqueles que têm mais dificuldade de reduzir emissões podem comprar as reduções de emissões daqueles que têm mais facilidade. E no final você tem ali uma diferença de preço, né, do custo da redução dessas emissões, que pode ser vantajoso para os dois lados, né? Então você tem ali, talvez, hipoteticamente, um país que nem o Japão, que tem ali né, por tonelada de redução de emissão, talvez um custo de $50, enquanto que aqui no Brasil, se você for pensar para você colocar um projeto de PERI de redução de emissões relacionados a um setor específico, $15. Então, se você acha um meio termo, você vai ter uma vantagem para os dois lados. O país, né, que é o comprador, vai pagar mais barato do que ele, né, pagaria, e o vendedor vai vender por mais caro, né? Então, isso gera um ciclo virtuoso que, teoricamente, né, vai facilitar com que os países atinjam coletivamente, né, os seus compromissos climáticos. A grande questão é que você tem que, para vender esse crédito dentro do âmbito do artigo 6, você tem que fazer um ajuste de contas para não ser contabilizado duas vezes, que é o ajuste correspondente. E aí, os países que normalmente são os geradores de crédito, que nem o Brasil, eles têm uma certa cautela em se engajar com o artigo 6, à medida que eles não sabem se eles estão na trajetória de atingir os seus compromissos climáticos ou não, o quão distante eles estão, né? Então, isso depende muito do inventário de carbono do país, que normalmente é feito, né, com um delay em relação ao momento presente. Então, eles não conseguem tomar uma decisão de a vender, né, esses créditos a partir do artigo 6 com, né, um cenário que está 2 anos atrasado. Né? E aí sempre olhando para o passado. Sempre olhando para o passado, e aí no final isso gera um certo receio de que eles podem eventualmente estar autorizando essa transação internacional, então abrindo mão ali de reduções de emissões ou remoções que eram para ser contabilizadas no Brasil, para passarem a ser contabilizadas no país estrangeiro, mas que isso possa levar a uma situação em que lá na frente, na hora de, né, cumprir ali os objetivos da NDC, se faltar, né, reduções ou remoções de emissões, quais serão as remoções ou reduções de emissões que a gente vai ter à disposição para, de fato, conseguir atingir o compromisso climático. Talvez sejam as mais caras, né? Sim. E aí, por essa questão, né, você tem alguns países, como o Brasil também, né, mais cautelosos e quase pisando em ovos para se engajar com o artigo 6. Né? Agora, uma coisa muito interessante que foi criada, né, pelas negociações ali no âmbito, né, da COP e dos países que fazem parte aí da UNFCCC é justamente a possibilidade dos diferentes países estabelecerem, né, arranjos para se engajarem com o artigo 6 de uma forma que eles fiquem mais tranquilos com isso. Né? Então, você poderia, de repente, pensar em arranjos que fazem mais sentido para que o Brasil não se sinta tão vulnerável a se engajar com o mecanismo e depois correr o risco de não atingir sua NDC. Na verdade, o artigo 6 ele foi, de fato, estabelecido para ajudar os países a atingirem a sua NDC de forma mais rápida. Sim. Né? Então, é quase como um ciclo virtuoso mesmo, como eu falei. À medida que você, então, consegue vender o seu crédito lá fora por um valor mais alto do que custa, né, para fazer esse crédito domesticamente, se você tiver uma garantia de que esse reinvestimento ele vai acontecer na redução e remoções de emissões,
você então escalona, né, escala ali a sua capacidade de reduzir emissões domesticamente. Então, a gente está nesse ponto. Eu acho que, gradualmente, o governo brasileiro tem buscado, né, a dialogar ali com as diferentes partes do governo, porque quando a gente fala governo também, a gente parece que é uma coisa só, né? Tem um processo de capacitação ali de diferentes partes, mas eu vejo que eles estão cada vez mais evoluindo nesse sentido. Agora, a gente precisa ter consciência de que essa evolução precisa ser rápida, porque existe uma oportunidade muito grande. À medida que você tem muitos compradores interessados e poucos vendedores, obviamente o preço vai ser mais alto. Então, existe um potencial muito grande para o Brasil se engajar para, de fato, se beneficiar e garantir que esses reinvestimentos sejam feitos não só para uma maior ambição climática, mas também para os co-benefícios todos que o artigo 6 pode gerar. Como eu vinha falando, pode gerar emprego, pode gerar transferência de tecnologia. Então, assim, a regulação do SBCE, né, então a aprovação, né, do SBCE e a futura regulação do SBCE, ela vai dar mais direcionamento para que o setor privado possa cada vez mais perceber onde é que são as áreas que o governo gostaria de ver o setor privado atuando, e o setor privado pode usar, né, esse instrumento regulatório como uma forma de canalizar investimentos para onde ele gostaria de ver os investimentos fluindo, né? Então, acho que é por aí que a gente deveria pensar, e a gente está evoluindo, mas a gente precisa também ser mais eficiente nesse processo, né? Excelente, Pedro. Sabemos que a IETA é um dos principais representantes da voz do setor privado, inclusive nas COPs, né? Tem um papel muito importante, é muito presente. Os eventos, os happy hours da IETA são ponto de encontro, onde são feitos muitos anúncios, inclusive nas COPs. Para terminar, fala um pouquinho das COPs, como vocês estão se preparando, o que vocês estão enxergando. Já tem uma cama para dormir? Mas, enfim, quais são os principais pontos de expectativa, talvez, com relação à COP? Maravilha. Bom, essa COP ela vai ser uma COP um pouco diferente das anteriores, pelo menos assim, para a gente, né? Boa parte do nosso foco é justamente nas negociações do artigo 6, né? Então, no ano passado, a gente definiu ali o livro de regras do artigo 6, e então, a partir desse processo, o que ficou definido é que agora, nesse ano, a gente não vai ter negociações de artigo 6, justamente para deixar os países implementarem um pouco aquilo que foi decidido e ver como que a coisa evolui, né? Então, esse ano a gente vai ter, sim, alguns reportes em relação principalmente ao que tem acontecido no âmbito do 6.4, né? Então, o 6.4 é um mecanismo centralizado, né? Então, diferentemente ali do artigo 6.2, que a minha fala anterior se baseou muito nessa lógica do 6.2, né? O 6.4 é como se fosse um mecanismo de crédito, né? Então, e ele tem esse órgão supervisor, né, que é responsável por operacionalizar ele, e ele tem que reportar, né, todos os anos, né, os avanços, né, desse mecanismo para o sistema ali da UNFCCC. Então, esse ano a gente vai ter esses reportes, a gente vai acompanhar com atenção, mas as discussões oficiais, né, na agenda oficial relacionada a mercado de carbono, elas estão com um espaço muito mais reduzido do que normalmente. Mas o que a gente enxerga como, né, um grande diferencial é justamente o fato de uma COP estar acontecendo no Brasil, né, então um país, né, do sul global, na Amazônia, né, então que não só a gente vê uma questão importante em relação ao desmatamento, né, para a questão climática, mas também é onde a gente vê também diversos impactos, né, socioambientais acontecendo, inclusive de uma transição ecológica, né, de uma transição para uma economia de baixo carbono, justamente por ser uma região ainda com um nível de desenvolvimento limitado, né? Então, acho que depois de 3 anos ali, mais ou menos, pelo Oriente Médio, né, a gente trazer a COP para um lugar desse tipo vai ser muito importante para a gente pensar, de fato, na prática, como é que a gente implementa, né, essas soluções que são discutidas muitas vezes num nível mais macro, né? Então, eu vejo esses anúncios em paralelo que vão ser feitos em função da COP como talvez o principal dessa COP, né? Então, na lógica de
acompanhar de perto o que está acontecendo no âmbito doméstico, né? Então da implementação do mercado regulado. A gente espera que tenha mais previsibilidade ali em relação a como é que esse mercado regulado vai interagir com o mercado de créditos de carbono, né? Da mesma forma, como que o Brasil eventualmente vai buscar se engajar com o artigo 6, então também ter mais clareza, né, nesse processo para que a gente utilize, né, da COP como um grande momento de atração de capital internacional, né? É uma vitrine e isso, de fato, pode ajudar o Brasil a avançar a passos largos aí no seu desenvolvimento sustentável. Então, isso que a gente vai buscar promover e acompanhar de perto. Maravilhoso, Pedro. Boa sorte para nós todos. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio da série COP 360 Graus. Obrigada, até o próximo.